Na sequência aqui, uma próxima apresentação vai ser da professora Vanderlan Bolzoni, que é outra pessoa extremamente focada em ajudar também o IVPESP, uma pessoa de reputação internacional. E quem vai apresentar é o professor Ricardo Balisteiro, que é o coordenador de Economia e Administração da Escola da Faculdade de Engenharia Mauá, né? Inclusive, é uma pessoa com ampla experiência nessa área e vai procurar, então, passar a palavra para ele. Obrigado, senhor Hélio, obrigado pelo convite. Uma satisfação estar com os colegas nessa manhã. Parabéns pelos 10 anos do IVPESP. Quando o senhor Hélio fez o convite, o generoso convite para que eu pudesse ser o moderador da palestra da professora Vanderlan, eu fiquei pensando um pouco no que foi o curso de economia que eu fiz, né? Eu lembro das primeiras aulas de economia que a gente discutia muito a questão do problema fundamental sobre o qual repousava a economia, né? Que era exatamente você ter recursos limitados e necessidades humanas ilimitadas, né? Isso a gente estudava lá na introdução à economia, lá atrás. E a gente estudava também externalidades, né? E todos os efeitos nocivos que muitas vezes a ação humana causava, entre outras coisas, para o meio ambiente, né? Infelizmente, quando a gente se forma, a gente busca muito o crescimento sustentado e a gente dissocia o crescimento sustentado do crescimento sustentável, que é aquele que deveria ocorrer em harmonia com o meio ambiente, né? E essa é uma discussão também muito contemporânea, né? Quem acompanhou a reunião do G20 que se encerrou ontem deu para perceber que essa discussão foi uma discussão que estava fortemente colocada, né? Então, tenho a honra de anunciar a professora Vanderlan, né? Vanderlan Bolzoni, que é membro da Academia Brasileira de Ciências, também é membro do Conselho Superior da FAPESP. Essa é a cola que eu fiz aqui nas minhas anotações, mas tem um currículo um pouquinho mais extenso, né? E eu faço questão de colocar aqui alguns tópicos. Ela é professora titular do Instituto de Química da Unesp Araraquara, membro da coordenação do programa Biota FAPESP. Até 2010 foi presidente da Sociedade Brasileira de Química. É formada em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em Química Orgânica e doutor em Ciências, ambos os títulos obtidos pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Professora, por gentileza. Falar no final da manhã não é uma tarefa muito simples, até porque eu peço desculpas, ele me convidou já há alguns dias, mas nesses dias nós estamos fazendo relatório de 2 institutos. Eu sou a vice-coordenadora do CEPI de FAPESP, junto com Glaucio Oliva, e coordeno um INCT nacional. Então, eu tenho ficado esses dias todos queimando a cabeça, não consegui preparar, e tinha uma apresentação mais ou menos curta que eu fiz para o Chemical Abstract, porque eles agora fizemos uma parceria para fazer uma base de dados de produtos naturais do Brasil. Então, eu vou apresentar e vou pulando, porque 10 minutos eu não vou conseguir falar muita coisa. O Sandro me conhece, não vai dar para falar absolutamente nada. Eu gostaria de agradecer e parabenizar essa instituição, acho que é extremamente importante. Eu não trabalho muito com educação, mas eu me sinto uma educadora, porque nós fazemos pesquisa e trabalhamos na universidade, e gostaria de cumprimentar a todos vocês no nome de uma pessoa aqui incrivelmente maravilhosa, guerreira, que chama-se Helena Nader. Na realidade, não é uma tarefa simples falar de biodiversidade, no meu caso, falar daquilo que a biodiversidade produz, que são os produtos naturais, que são as substâncias que essa imensa biodiversidade produz ao longo de um processo evolutivo que formou o laboratório químico mais sofisticado que existe na terra e no mar.
Então, não é uma tarefa muito simples, apenas para destacar aqui alguns problemas. Assim como a Helena, eu vou colocar alguns dados para reflexão, porque nesse mundo aqui, apenas para ressaltar que o mercado de plantas, principalmente as medicinais, mundialmente importante, mais recentemente nos Estados Unidos, que não tinha, era muito de suplementos alimentares, mas agora, recentemente, o FDA libera alguns medicamentos. Isso é um trabalho extremamente importante, que mapeia que todos os fármacos que estão no mercado até hoje, ou são de origens naturais, ou têm uma inspiração na natureza. Por mais que sejamos inteligentes, não conseguimos idealizar estruturas tão fascinantes quanto a natureza faz. Então, nós a copiamos. E eu gosto muito dessa história. Ao longo do processo de desenvolvimento humano, nós temos algumas substâncias que revolucionaram a vida humana na Terra. Algumas extremamente simples, mas que fomos incapazes de mostrar, como é o caso de aspirina. Sofisticamos Taxol, muito sofisticada, nenhum prêmio Nobel conseguiu idealizar uma substância tão. Mais recentemente, chineses andam procurando na nossa rica biodiversidade, porque esse núcleo, isso aqui é uma substância sintética, ele é um precursor de todos os aromáticos que são formados na natureza. E por que será que na nossa rica biodiversidade não acumula? Porque isso aqui é extremamente importante, porque é Tamiflu, vocês sabem, essas últimas resfriadas. Então, o valor da biodiversidade é imensurável, não apenas para a bioeconomia, mas principalmente no país, para gerar conhecimento novo, porque nós temos ambientes tropicais e equatoriais que não foram conhecidos. Nós temos estriga asiática, Arabidopsis thaliana, tudo mapeado, mas não são plantas dos nossos ambientes. Então, temos muito pouca coisa. Temos esse fascínio de natureza, uma biodiversidade enorme, diante de vários biomas distintos. Isso significa riqueza química. Riqueza química significa bioeconomia, mas para nós projetarmos o futuro, entendermos nosso presente, vou dar alguns exemplos do passado. Quando os portugueses chegaram aqui, eles já sabiam que existiam coisas de muito valor. Ficamos só com o nome do Brasil, que é dessa planta que hoje em dia nós temos plantações na Malásia, e não aqui, foram muito destruídas. Esse é um quadro lindo que mostra que nossos ancestrais, principalmente o meu, que eu tenho origem, um pé na Taba e um pé em Portugal, descobriram que jenipapo, coisa fascinante, é a tinta que faz as tatuagens mais fascinantes, porque elas são renováveis. Eles já faziam isso devido a essa sofisticação, não vamos falar de química. Olhem quantas patentes americanas existem sobre jenipapo. E nós temos aqui um exemplo lindo do professor Ferreira, que ao descobrir esses peptídeos, um trabalho engenhoso de química medicinal fascinante, corta-se um pedaço e descobre-se catopril. E nós, vários programas nós tivemos até hoje. Eu era uma garota quando se falava aqui, mesmo que agora eu sou uma senhora de idade, velhinha. Continuamos, mais recentemente, no Biota FAPESP. Eu acho que nós temos chance, não sei porque é risco, e trabalhar com a biodiversidade é risco. E eu gostei de ver alguns empresários aqui estimulados a investirem no risco, como eu vi na última reunião da MEI. Se não se investir em risco, nós vamos continuar comprando da China e da Índia aquilo que nós podemos ter aqui e vender com muito maior valor agregado. Nós vendemos isso. É muito importante. Nós não temos isso aqui na nossa biodiversidade.
temos agora, na nossa biodiversidade, alguns poucos produtos que foram produzidos graças à pesquisa acadêmica que foram feitas por alguns acadêmicos e algumas empresas que absorveram e fizeram produtos. Aqui um exemplo. Se produz sorvete, uma delícia. Só que o valor agregado está lá, para se descobrir coisa nova. Aqui é outro, nós estamos fazendo um trabalho. Bacuri é uma delícia. Joga-se essa casca no lixo e se produz sorvete. A casca do lixo tem moreroflavona, extremamente cara e várias patentes internacionais. Nós já fizemos vários alertas aos empresários. Não joguem a casca no lixo. A casca vale muito mais do que a polpa. Nós temos um projeto agora com essa casca, firmado com essa companhia. Fizemos uma... Isso aqui é o meu sonho agora, pendurando as chuteiras, porque está na hora, com 70 anos, de fazer a base de dados de produtos naturais do Brasil. E por quê? Nós somos culturalmente muito desorganizados. Eu fui à China e vi a base de dados mais fascinante, mais organizada, onde eles tinham detalhes de substâncias de laboratórios brasileiros. Impressionante. E nós temos mais de 35 mil artigos em química de produtos naturais espalhados por todas as revistas que publicamos. Começamos a fazer, fomos ao Ministério, na época do Pancera, que achou interessante, e não tínhamos. A FAPESP falou, isso aqui é coisa do Brasil, nós vamos fazer aqui. E nós começamos a fazer a base de dados, recolhendo todas as informações, colocando as informações de forma certificada dentro de uma base organizada. Fizemos isso, mas não avançamos, porque você tem que coletar dado a dado. Semana passada, na reunião da MEI, conseguimos fazer um agreement. Então, agora, a Chemical Abstract, todos vocês conhecem, a empresa mais importante do mundo, porque detém a informação das estruturas, nós assinamos um acordo que agora vai para a Agência de Inovação da UIN, e eles vão nos ceder as 19 mil substâncias que já foram isoladas. Vou pedir só mais um minuto. E por que isso aqui é importante? Porque nós trabalhamos essa rica biodiversidade sempre como herança. Então, a maioria das nossas plantas não tem nenhum estudo. Porque o meu orientador trabalhava com a ordem Lauráceas, Lauralis, Laurácea, Meristicácea, continuamos, meus netos e vão. Então, a base de dados vai ser importante e nós queremos mudar o nome para que seja a base de dados de produtos naturais do Brasil, para que sirva de políticas públicas, para que o Estado, ao olhar, não desperdice dinheiro investindo nos mesmos projetos e para que as empresas possam ter noção de onde buscar o que querem. Então, esse é o nosso objetivo final. Eu acho que aqui eu termino, porque lá no passado já se falava que a biodiversidade hoje continua do mesmo jeito, travada, devido aos marcos regulatórios de tantos anos que faz com que nós não avancemos. Isso também é um dado extremamente importante. Para terminar, um outro dado: fazer pesquisa e garimpar numa diversidade biológica enorme não é uma tarefa simples, é risco. O nosso grande empresário, ele não está afeito ainda ao risco. Então, é preferível comparar pacote pronto do que desenvolver pesquisa, porque não é só buscar pesquisa da universidade. Você tem que fazer escalonamento, tem que fazer produção. Algumas empresas já fazem isso, como eu mostrei. Mas não são substâncias puras, são fitoterápicos, que eu acho que é extremamente importante para o país. Porque o SUS liberou
Eu acho que na época do primeiro governo Lula, 77 plantas, tem 12 referendadas que a Anvisa aprova, mas a maioria não tem estudo. E nós não podemos permitir que a sociedade use medicamentos que não seja certificado quimicamente, farmacologicamente e também do ponto de vista toxicológico. Tá? Então era isso que eu gostaria. Obrigada pelo tempo, que não deu para falar muita coisa.